Celebramos hoje, neste dia 8, após a data emblemática de 7 de setembro, a nossa independência, 200 anos de independência do Brasil. Um dos eventos cívicos de maior significado político da nossa ainda jovem e promissora nação. Sem dúvida, o enredo que culminou no Grito do Ipiranga é digno de orgulho para todo o país. Sua simbologia desperta algo de muito valioso em nosso espírito coletivo. De uma história de dominação e de uma condição de dependência, passamos ao patamar de igualdade e de respeito em relação às demais nações soberanas. E ganhamos identidade própria e relevante. Passamos a decidir, enquanto povo brasileiro, como governar nosso país de modo autônomo, sem interferência externa. Mas a independência não é o ponto de partida, nem a linha de chegada da mudança social. Marca o reconhecimento da luta popular como prioritária ao Estado e à sociedade. Com a conquista da liberdade, sucessivos movimentos de aprimoramento político-institucional foram realizados. Da monarquia à atual estabilização do regime republicano, constituído no Estado democrático de direito. No Poder Legislativo, essa trajetória marcou-se pela tendência de expansão e consolidação de prerrogativas cidadãs. Parte dessa história poderá ser revivida no Salão Negro deste Palácio do Congresso Nacional. Inauguramos hoje a exposição 200 anos de cidadania, o povo e o parlamento, organizada em conjunto pelo Museu do Senado e pelo Centro Cultural da Câmara dos Deputados. Como a exposição retrata o bicentenário do país, assistiu a uma caminhada constante do povo brasileiro na direção de uma verdadeira era dos direitos, na feliz expressão do jurista Norberto Bobbio, com a busca pela concretização de ideias de emancipação política, direitos civis e políticos, direitos sociais, direitos coletivos, culminando com a Constituição de 1988, como grande marco da estabilidade e progresso da democracia brasileira. O caminho até aqui, cheio de percalços, não foi fácil, inclusive com períodos marcados pela obscuridade dos odiosos regimes autoritários e repressivos. Entretanto, com a Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, símbolo máximo da nossa redemocratização, a nossa história deu uma guinada definitiva no sentido da liberdade e da democracia. Seus fundamentos, fortalecidos por meio do reconhecimento legítimo dos brasileiros aos poderes constituídos, serviram e servirão para enfrentarmos alegóricos retrocessos antidemocráticos e eventuais ataques ao Estado de Direito e à democracia. Isso é irrefutável, isso é irreversível. Senhoras e senhores, embora muito tenhamos avançado, o caminho para o amplo desenvolvimento ainda é longo. Uma radiografia das condições econômicas, políticas e sociais aponta um quadro ainda precário no Brasil, exigindo de todos esforços para uma melhora significativa do Estado brasileiro. Diante disso, precisamos analisar o que falhou e, mais importante,
o que podemos fazer para mudar esse cenário? Isso só é possível com planejamento, muito trabalho, senso público, otimismo e união nacional, que devem marcar nossas ações. E trata-se de um compromisso inalienável do Congresso Nacional, o de promover transformações cruciais para desatarmos os nós estruturais de nossa sociedade e de nossa nação. O ânimo que emana o 7 de setembro deve inspirar nosso trabalho de maneira permanente. A precariedade social não é só um problema de quem vive essa realidade, é um problema do Estado, é um problema da sociedade, é um problema de todos nós. A permanência desses problemas no nosso cotidiano reforça a importância de medidas que viabilizem o desenvolvimento econômico e social do país mais do que nunca. É fundamental que tenhamos um projeto nacional que possibilite um efetivo desenvolvimento social e econômico. Um projeto que conduza a um aproveitamento planejado, racional, sustentável das riquezas e dos potenciais do país. Um projeto que culmine na verdadeira melhoria das condições de vida da população brasileira. Igualmente, é fundamental que esse projeto siga e aprofunde os princípios republicanos e democráticos dos quais nós não podemos nos afastar. Eu gostaria, nesse momento, de sublinhar a relevância dos laços de amizade fraterna que temos com Portugal. O bicentenário da independência comemora o evento da ruptura com a antiga metrópole. Com o passar dos anos, no entanto, a República Portuguesa se tornou uma parceira importante do Brasil, não só na estratégia, como também nas múltiplas relações comerciais, de investimentos, de acordos de cooperação entre nossas nações. A presença nesta sessão solene do presidente da República Portuguesa, senhor Marcelo Rebelo de Sousa, e do presidente da Assembleia da República, senhor Augusto Santos Silva, assim como de todos os seus ministros, de toda a sua comitiva, confirma a natureza igualitária, republicana e fraterna dessas relações do Brasil com a sua pátria-mãe. Vivemos recentemente alguns dos anos mais tormentosos da nossa história, com a emergência de saúde pública do coronavírus, a guerra na Europa, a crise econômica que se seguiu. Mas, em meio à tragédia da pandemia, demonstramos, enquanto nação, o nosso potencial e nossa força. A campanha de vacinação mobilizou a sociedade e o Congresso Nacional Brasileiro teve um grande protagonismo para que isso acontecesse. O Sistema Único de Saúde, outrora concebido no Brasil, com todos os desafios que enfrenta um país continental, foi, em larga medida, fundamental para o enfrentamento à pandemia. O nosso reconhecimento a todos os profissionais da saúde do Brasil, notadamente os do Sistema Único de Saúde. O espírito de cidadania do povo brasileiro segue vitorioso. Nós, congressistas, devemos nos inspirar nesse exemplo, promover a harmonização política, aprimorar o modelo econômico, fazer as mudanças que visem a prosperidade de cidadãos, almejar a fraternidade, a solidariedade social, o respeito recíproco e, sobretudo, o respeito às divergências. Lembro que daqui a menos de um mês, os brasileiros e brasileiras vão às urnas praticar o exercício cívico de votar em seus representantes. E o amplo direito de voto, a arma mais importante de uma democracia,
não pode ser exercido com desrespeito, em meio a discurso de ódio, com violência, com intolerância em face de quem é diferente. Por isso, sigamos as palavras de José Bonifácio, o patriarca da independência. Como escreveu no seu livro Projetos para o Brasil, busquemos a sã política, causa mais nobre e santa, que pode animar corações generosos e humanos. Honremos, enfim, a coragem, o patriotismo e o espírito cívico que moveram Dom Pedro I a proferir o célebre grito do Ipiranga. É o que desejo para o nosso país para os próximos anos. Muito obrigado.